Nascido no Rio de Janeiro e criado no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio, Luiz Gonzaga Júnior compunha como ninguém sobre as mazelas e também as belezas da nossa sociedade. Gonzaguinha era filho, não biológico, de Luiz Gonzaga. Em 1945, quando já morava no Rio de Janeiro e era conhecido nacionalmente, Gonzagão, como o pernambucano passou a ser chamado quando seu filho despontou na música, no início dos anos 70, conheceu a mãe de Gonzaguinha, Odaleia, cantora do Dancing Brasil. A moça estava grávida e Luiz resolveu assumir a criança quando nascesse. Acontece que o relacionamento não deu certo, os dois se separaram um tempo depois e Gonzaguinha ficou com a mãe, recebendo visitas e ajuda financeira de Gonzagão. Quando Odaleia morreu de tuberculose, Gonzaguinha tinha apenas 2 anos de idade e Luiz Gonzaga já estava em outro relacionamento e, por conta de conflitos com a atual esposa e da agenda lotada de shows, pediu que um casal de amigos, Xavier e Diná, criasse o menino, fazendo visitas periódicas e enviando ajuda financeira. A relação de Gonzaguinha e Gonzagão foi bem difícil, pois o menino não aceitava que o pai não o tivesse criado e, quando soube que Gonzagão não era o seu pai de sangue, se revoltou e cortou relações de vez com ele. Os anos foram se passando e Gonzaguinha viveu uma infância pobre e feliz ao lado da família de criação. Pai e filho só se reaproximaram muitos anos depois, quando Gonzaguinha formou-se na Universidade de Economia e tornou-se músico como o pai. Depois disso, os dois ficaram bem unidos, passaram a compor em parceria, gravaram um disco e fizeram até uma turnê juntos em 1979. As primeiras composições de Gonzaguinha surgiram quando passou a frequentar as rodas de violão na casa do psiquiatra Aloísio Porto Carreiro, pai de Ângela, com quem se casou e teve 2 filhos, Daniel e Fernanda. Nessa época, ele ficou amigo de Van Lins, César Costa Filho, Aldir Blanc e Dominguinhos, com quem fundou o movimento artístico universitário, MAU. Logo começou a participar de festivais universitários de música, e em 1968 foi o finalista com a música Pobreza por Pobreza. Em 1969 ganhou o primeiro lugar com a música Trem. Gonzaguinha transformava as dificuldades de sua vida em uma aguda consciência política e social, que se tornaria matéria-prima fundamental de suas composições. Síntese da veia poética e da emoção visceral do compositor, Explode Coração foi lançado em 1978 por Maria Bethânia e se tornou um dos clássicos românticos da música brasileira. O carioca Gonzaguinha encontrava na música a melhor forma de se aproximar do pai, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, com quem teve uma relação marcada por admiração mútua e conflitos intensos. Durante a década de 80, com suas canções belíssimas, Gonzaguinha foi um dos compositores mais requisitados do mercado brasileiro. Teve suas músicas gravadas por Elis Regina, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, Simone, Começaria Tudo Outra Vez. Marcado pelo estilo denúncia social e pela sistemática perseguição da censura, chegou a ser identificado como cantor rancor na primeira fase da carreira. Gonzaguinha subiu ao palco pela última vez por volta das 20h30 do dia 28 de abril de 1991, um domingo, no Clube Pinheiros, em Pato Branco, Paraná. Na manhã seguinte o cantor acordou cedo, pois pegaria a estrada rumo à Foz do Iguaçu, onde tinha um show agendado, e depois embarcaria em um voo de volta para casa. Gonzaguinha morreu aos 45 anos em 29 de abril de 1991, vítima de um acidente automobilístico. Seu Monza colidiu contra uma caminhonete Ford F4000. O acidente ocorreu por volta de 7h20 da manhã entre as cidades de Renascença e Marmeleiro no Paraná, na PR-280. No carro estavam também seu empresário e o dono de uma empresa de produções artísticas. Apenas o empresário sobreviveu. O corpo de Gonzaguinha foi enterrado no cemitério Parque da Colina, depois de um longo velório por toda a noite, visitado por cerca de 10.000 pessoas no hall principal do Palácio das Artes, a maior casa de espetáculos de Belo Horizonte.